foto de rever isso aqui, mas eu trouxe aqui 2 neurotransmissores só para a gente dar uma olhada e eu poder mostrar para vocês o que vocês precisam aí dar uma recapitulada, certo? Quando a gente pega essa imagem, a gente vê que dentro de uma sinapse nervosa, a gente tem alvos farmacológicos, locais onde os medicamentos podem atuar, certo? Então, alvos locais onde os medicamentos podem atuar. Se a gente prestar atenção, esses locais e alvos são locais conhecidos na fisiologia, que a gente precisa estudar para entender como é que o neurônio promove uma transmissão nervosa, que é no processo de síntese, no processo de degradação do neurotransmissor, na liberação do neurotransmissor, na recaptação do neurotransmissor, ou mesmo no sítio alvo de ligação no receptor. Então os locais, eles são conhecidos, então os medicamentos nada mais que eles modulam, né, ou aumento de síntese ou diminuição de síntese, né, inibição de degradação, inibição de recaptação, né, ou são agonistas diretamente nos receptores prós ou pré-sinápticos. Então esses são os alvos. E dentro desse contexto nós temos os neurotransmissores, que são substâncias capazes de modular, né, sinais neuroquímicos a nível do sistema nervoso central ou também a nível do sistema nervoso periférico. Mas o nosso foco aqui é sistema nervoso central. Eu trouxe 2 neurotransmissores para mostrar de forma bem básica para vocês como eles atuam, certo? E depois vocês vão dar uma olhada nos demais aí para que vocês possam dar uma revisada nesse tema. Eu peguei, obviamente, um excitatório e um inibitório para mostrar, né, as duas faces. No caso aqui, o glutamato é o principal neurotransmissor de via rápida, né, excitatório. Como todo neurotransmissor, ele precisa se ligar em algum lugar, e esse se ligar em algum lugar é o seu alvo, o seu receptor. Então o glutamato, ele tem 2 receptores que na imagem demonstra ali pra gente, o receptor AMPA e o receptor NMDA, né? Nós temos aqui na imagem, ó, aqui está o NMDA e aqui embaixo está o receptor AMPA, que são receptores glutamatérgicos, né? Receptores de glutamato. Então, à medida que ocorre, né, o processo de liberação do neurotransmissor, ele vai buscar esse sítio-alvo de ligação. Essa imagem nada mais é do que mostrar como funciona uma transmissão nervosa, como ocorre uma transmissão neuroquímica. E nesse caso aqui, uma transmissão de glutamato. Como eu coloquei para vocês, eu pedi para vocês estudarem, eu falei assim, gente, todo neurotransmissor ele tem o seu precursor. Todo neurotransmissor ele tem a substância base a partir de quem ele vai ser sintetizado. Exemplo, o glutamato, ele é sintetizado a partir da glutamina. Por isso, o glutamato ele é um neurotransmissor derivado das aminas, né? Então, o glutamato ele vem da glutamina. Então, tem lá a glutaminase. A glutaminase ela vai catalisar uma reação e vai formar o glutamato. A partir do momento que o glutamato ele é formado, ele vai entrar nas suas vesículas, ele vai ser vesiculado. É o que a imagem mostra para a gente. Um monte de neurotransmissor dentro das suas vesículas. Então ocorre síntese. Depois esse neurotransmissor ele vai para as vesículas, onde a gente vê várias vesículas na imagem. A partir daí, lá no terminal nervoso, nós temos uma quantidade de neurotransmissor preparado para ir para a fenda sináptica e desencadear, né, a sua ação neuroquímica. Agora, o que vai fazer esse neurotransmissor ser exaustado? Um potencial de ação. Então, à medida que ocorre um potencial de ação no neurônio pré-sináptico, ocorre uma mudança de carga de membrana, essa mudança de carga abre canais de cálcio, o cálcio começa a ter um fluxo para dentro desse terminal nervoso, e agora, esse cálcio nesse terminal, o que ele vai fazer? A exocitose dos neurotransmissores. Então, essas vesículas irão se fundir com a membrana e, a partir daí, liberar os neurotransmissores na fenda sináptica,
E a fenda sináptica nada mais é que esse espaço de comunicação entre o neurônio pré e o neurônio pós-sináptico. O neurotransmissor ali presente, o que ele vai fazer? Ele vai buscar os seus alvos, então ele vai buscar os seus receptores e vai promover uma ação neuroquímica, seja de inibição, seja de excitação. Vai depender qual neurotransmissor é, qual receptor é e qual local também alvo é esse tecido. Exemplo, nem todo neurotransmissor ele vai ter um papel estritamente excitatório ou estritamente inibitório. Eu acredito que vocês lembram muito bem disso lá da fisiologia. Então nem toda substância só é excitatória, só é inibitória. Não é assim que funciona. Depende muito da substância e o alvo, depende muito da substância e que tecido a gente está falando. Exemplo, a noradrenalina é um neurotransmissor basicamente excitatório. Porque toda vez que a gente fala do sistema nervoso autônomo, a gente pensa em luta e fuga, a gente pensa em noradrenalina e adrenalina, que são as substâncias que dão a capacidade dessa condição de luta e fuga. Então ela coloca o sistema nervoso, principalmente aí no caso simpático, sobressaindo. Então ocorre uma excitação, então ocorre um processo de uma transmissão excitatória. Só que a mesma noradrenalina, em receptores presentes lá nos interneurônios, ela faz modulação inibitória da transmissão nervosa. Então a mesma substância que tem uma capacidade excitatória, ela pode ter uma capacidade inibitória. Vai depender muito do alvo. A serotonina também promove esse tipo de efeito, a acetilcolina também, de acordo com o receptor. Porque nem o neurotransmissor ele não tem apenas um tipo de receptor, ele tem vários tipos de receptor. Então, se muda o receptor, muda a sinalização que ele promove. Exemplo, o que nós estamos vendo aqui agora. Falei para vocês, o glutamato tem o receptor NMDA e tem o receptor AMPA. O NMDA é um receptor ionotrópico, é um canal iônico dependente de ligante. Já o receptor AMPA é o receptor metabotrópico, acoplado à proteína G. Então é óbvio que eles propagam respostas diferentes, uma sinalização diferente. Não é isso que a gente precisa entender. Essa é a grande complexidade do sistema nervoso, seja ele central, seja ele periférico. São não apenas a amplitude das substâncias envolvidas, mas a complexidade dos seus receptores e que efeito esses receptores promovem. Eu saber para que serve adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, acetilcolina, isso é um conhecimento extremamente raso que isso não me demonstra nada. Porque a acetilcolina na via simpática ela tem uma ação, na via parasimpática ela tem uma ação já diferente. Então se eu não tiver essa compreensão, eu não vou entender que muitas vezes o medicamento, dependendo do local, ele vai proporcionar efeitos totalmente diferentes, como também as substâncias neuroquímicas vão promover esse efeito diferente. Então isso é um fator importante para a gente. Olhando para a imagem, então, como eu mostrei para vocês, depois que esse neurotransmissor está lá na fenda, ocupando o seu receptor, isso aí fica quanto tempo, gente? Milissegundos, né? A transmissão rápida, ela não demora nem um segundo para acontecer. Então, as respostas são estritamente rápidas. Então, elas ocorrem e se modulam novamente. Professor, por quê? Esse neurotransmissor não ficará ad eterno nessa fenda sináptica. Não vai ficar buscando e querendo se ligar de eterno nesses receptores. À medida que ele se liga, ocorre um processo natural de modulação. Exemplo, esse glutamato ele vai ser recaptado pelo próprio neurônio que o liberou, num processo que nós chamamos de recaptação. Então, todo neurotransmissor ele tem uma proteína de recaptação, que nada mais é do que uma proteína que tem a capacidade de pegar o neurotransmissor e fazer com que ele retorne ao neurônio que o liberou. Esse processo ocorre por quê? Para não haver uma exacerbação de um efeito neuroquímico. Eu preciso de um efeito, mas esse efeito ele precisa passar, para que ocorra uma nova condição e uma nova adaptação.
Então, jamais eu vou querer uma excitação ad eterno ou uma inibição ad eterno. Isso são vias de regulação e controle que o nosso sistema nervoso central tem a capacidade de modular. Então, isso é muito raro. E existem várias formas de controle, né? E uma forma de controlar é o processo de recaptação. Outra forma de controlar também são os autorreceptores. São os receptores que ficam no próprio neurônio pré-sináptico. À medida que o neurotransmissor é liberado, ele também se liga em receptores presentes no neurônio que o liberou, que é o pré-sináptico. E à medida que o neurotransmissor se liga ali, ele sinaliza o seguinte: olha, não precisa liberar mais vesícula, certo? O efeito já foi gerado. Então, esse neurônio pré-sináptico, ele para de fazer a liberação dessas vesículas através dessa fusão lá na membrana. Pode falar, alguém ia perguntar. Eu queria saber se no SRS era justamente esses receptores de recaptação que exatamente, mas lá de serotonina, né? Mas é a mesma coisa. Se aqui fosse uma transmissão serotoninérgica e aqui fosse a proteína SERT, que é a proteína de recaptação de serotonina, exatamente isso seria gerado, tá? Certíssimo. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os dual também, que a gente chama, que é de serotonina e noradrenalina, todos eles atuam em recaptação. Professor, o que mais? O que mais acontece aí? Nós temos também relacionado às células da glia. As células da glia, a gente fala que nesse processo, elas são células que fazem como se fosse uma reciclagem, tá? Então a gente tem uma célula da glia aí do lado, bonitinha, e ela faz como se fosse uma reciclagem, né? Ela consegue captar esse glutamato, né, através da glutamina sintetase, formar a glutamina, ela ser liberada e entrar como a molécula precursora novamente para a formação de glutamato e esse ciclo se renovar. Isso nada mais é do que um processo de retroalimentação, e essas células da glia, como astrócitos, têm a capacidade de reciclagem, né, desses neurotransmissores, ok? Então, aqui, uma transmissão glutamatérgica, né? Só mostrando bonitinho como tudo isso acontece. O segundo e último neurotransmissor que eu trouxe só para mostrar também essa questão fisiológica é o nosso grande alvo do semestre, né? Do bimestre no caso, tá? Que é o ácido gama-aminobutírico, o famoso GABA. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório. Também já falei isso aqui algumas vezes aqui nessas últimas aulas. Ele é o principal neurotransmissor inibitório, né, a nível do sistema nervoso central. Ele tem um papel importantíssimo na regulação de dessensibilizar, né, o potencial de ação pós-sinápticos através da ação que ele promove, né? O GABA, ele é sintetizado a partir também de um precursor. E o precursor do GABA é um neurotransmissor, que nós acabamos de falar, que é o glutamato. Então, na via da glutamina, eu tenho lá a glutamina, que forma glutamato, que vem uma enzima chamada de descarboxilase do ácido glutâmico e catalisa uma reação e forma o GABA. Então, a DAG, que a gente chama, ela é uma enzima que tem a capacidade de promover, né, essa transformação de um neurotransmissor em outro neurotransmissor, né, que é o GABA. Então, como é que a gente consegue diferenciar se uma transmissão nervosa, se aquele neurônio é um neurônio GABAérgico ou glutamatérgico? A presença da enzima. É ela que vai definir se vai ser formado glutamato ou se vai ter mais uma reação e vai formar o GABA. Então a gente consegue mapear o sistema nervoso central através de imunistoquímica e, vendo a presença da enzima, a gente sabe que essa transmissão é GABAérgica, ok? Então, GABA principal. Aqui a enzima que eu coloquei para vocês, né, a GAD ou DAG, né, colocando em português, né, fica DAG, descarboxilase do ácido glutâmico. Então ela consegue pegar, né, o glutamato ou o ácido glutâmico e a partir daí gerar uma descarboxilação e formar o ácido gama-aminobutírico, ok? Então essa reação ela acontece na presença dessa enzima
e a partir daí pega um neurotransmissor que tem uma ação excitatória, né, basicamente excitatória, e transforma no principal neurotransmissor inibitório. Essa imagem, ela reflete aquilo que a gente viu na imagem lá do glutamato, só que mudou o neurotransmissor, mudou, obviamente, também os receptores, muda a questão da ação e dos alvos relacionados, que são os receptores. Mas se a gente prestar bem atenção, está aqui o neurônio pré-sináptico do mesmo jeito, está aqui o neurônio pós-sináptico da mesma forma, está aqui uma célula da glia da mesma forma. A gente percebe que para o neurotransmissor ser liberado vai precisar de um potencial de ação, que também da mesma forma existe receptores, da mesma forma existe recaptação e também o processo de reciclagem e retroalimentação. Isso nos demonstra o quê? Que o padrão neuroquímico ele tem similaridades. Então os neurônios, independente se é um neurônio colinérgico, adrenérgico, serotoninérgico e assim por diante, eles têm padrões muito similares em relação à sinalização. Agora, existem diferenças? Óbvio que muitas. Porque, exemplo, se nós colocarmos aqui a acetilcolina se ligando aos receptores muscarínicos ou nicotínicos lá da acetilcolina, ela tem algumas peculiaridades. Exemplo, a acetilcolina tem uma enzima aqui na fenda chamada acetilcolinesterase, que vocês estudaram, que tem a capacidade de degradar a acetilcolina na própria fenda. Então isso é uma peculiaridade de quem? Da acetilcolina. Então existe, óbvio, algumas diferenças, existem, mas o padrão geral é muito similar, certo? Então está lá a queridinha da glutamina, que é o precursor, formou o glutamato vem lá AGAD e forma o GABA. O GABA é liberado e ele vai buscar quem, gente? Os seus receptores, que pode ser o GABA-B ou pode ser o GABA-A. Na última aula eu falei que qual seria o mais importante para a gente? Qual, pessoal? Misericórdia. A comemoração da vitória lá da muralha acabou com tudo, pessoal, esqueceram. Então eu falei para vocês que é esse aqui, ó, né? O GABA-A. Isso aqui é uma imagem, claro, que você vai pegar e colocar lá no teto. Toda vez que você for dormir, você vai ficar olhando para ela, vai ficar olhando e tentando compreender como é esse receptor. Por quê? 80% dos medicamentos que nós vamos conversar aqui, gente, se ligam a esse receptor. Nós vamos falar de ansiolíticos. Nosso primeiro tema daqui, 10 minutinhos. Nós vamos falar de medicamentos que se ligam no GABA, certo? Os benzodiazepínicos. Aí a gente vai para o nosso próximo tema, ansiolíticos, hipnóticos. A gente vai falar também de medicamentos que se ligam a ele, lá, o Zolpidem, né? Zolpidem, azoclone, né? Os próprios benzodiazepínicos, nós vamos falar novamente. Aí depois a gente vai para anticonvulsivantes, aí vem de novo, né? Vigabatrina, tiagabina, valproato, benzodiazepínicos, barbitúricos, todos se ligam aí ou potencializam essa via. Alguns não se ligam direto no receptor, mas potencializam a via. A recaptação, a não degradação. Depois, lá na frente, anestésicos. Da mesma forma, os inalatórios, alotano, sevoflurano, enflurano, todos se ligam no GABA. Tá? Depois a gente pega lá anestésicos parenterais, midazolam, etomidato, ketamina, e a gente vai todos também, propofol, todos se ligam de alguma forma no GABA. Podem se ligar em outras vias, mas eles têm um padrão de resposta sobre o GABA. Vocês entendem? Então, isso demonstra que eu sou obrigado a aprender esse negócio, não tem muito para onde correr não, certo? Então eu tenho que entender como o GABA se comporta, tá? Então o nosso grande alvo é o GABA-A ou o GABA-B, pessoal? Olha, todo mundo lembrou agora, que maravilha. Então é o GABA-A. Professor, o GABA-A, então, pelo que eu vi lá, é um canal iônico dependente de ligante, porque eu vi um negócio lá, o cloro entrando, exatamente. O GABA-A é um canal iônico dependente de ligante, é um receptor do tipo 1. Beleza? E o GABA-B, que está ali do ladinho, ele é um receptor metabotrópico do tipo 2, acoplado à proteína G. Esse pouco nós comentaremos sobre ele. Então, o que muda aqui no processo?
que óbvio que é uma transmissão GABAérgica. Então nós temos aqui os receptores GABAérgicos. Como é o GABA, ele também faz processo de recaptação, só que aí óbvio muda a proteína, que no caso é a GAT. Nós temos medicamentos que inibem a recaptação de GABA, exemplo, a vigabatrina faz isso, né? Então ela inibe a recaptação, tá? E aqui nós temos uma célula da glia, né, que possui a capacidade também de recaptar. Se a célula da glia recapta, através do ciclo de Krebs, ela consegue transformar no precursor novamente, que ela catalisa reações, formando glutamato, depois glutamina e recicla tudo novamente, ok? Então, os dois neurotransmissores, dois receptores, perdão, e aqui a imagem. Vou deixar aqui na imagem só para a gente fazer uma introdução já mais ou menos relacionado a esse receptor. Esse receptor, gente, ele é um dos receptores mais estudados na neurociência. Por quê? Porque a gente tem muitas substâncias, como eu acabei de dar um exemplo para vocês, que se ligam a ela. E não só substâncias com finalidade farmacológica, substâncias ilícitas também no nosso país. Se a gente for pegar algumas outras substâncias, elas acabam modulando aqui também. E algumas substâncias que são lícitas, mas nós sabemos que trazem prejuízos, consequências, principalmente no uso de medicamentos. Exemplo, o álcool. O álcool ele é um agonista GABAérgico. Isso demonstra porque o álcool interfere tanto em medicamentos de ação central, porque ele potencializa efeitos de muitas drogas de ação central, barbitúricos, benzodiazepínicos e assim por diante. Muitas pessoas acham porque o álcool interfere no metabolismo. Na verdade, o álcool ele promove sinergia diretamente no receptor, certo? Então esse é o grande boom. Mas eu vou deixar para a nossa aula para me explicar melhor esse bonitinho aqui. Lembrando que ele é muito importante, mas falando agora dos medicamentos, a gente vai ver ele daqui a pouco, tá? Ficou alguma dúvida sobre a física que vocês precisam? Ou não? Professor, já sei tudo isso, tá bom? Né? Oi? A síntese do glutamato, ele é feito pela amina, Isso. e aí eu queria saber de onde vem esse estímulo. É uma enzima, né? Toda vez que dizemos assim, ó, o que faz uma substância se transformar em outra? Uma enzima que acelera esse potencial, né? Que é aquela base que usamos na bioquímica simples, que a gente estuda lá. A enzima ela é uma substância que consegue gastar pouca energia e acelerar um processo catalítico. Então, toda vez que a enzima ela encontra o seu substrato, o que vai acontecer? O substrato se liga no ciclo catalítico e ela catalisa a reação. Então, o que vai fazer, né, a glutamina se transformar em glutamato é a presença da enzima. Tem precursor, a enzima vai estar catalisando e vai estar formando. Então, quanto mais glutamina, mais glutamato é formado. Por isso que você vai ter paciente, você, médica Fernanda, vai ter paciente que tem deficiência de neurotransmissor por deficiência de precursor. Imagina você vai receber uma paciente no seu consultório e ele tem quadros de depressão. E aí quando você percebe que é uma depressão menor, são alguns sintomas, mas nada de depressão maior, pensamento suicida, nada disso. Algo leve. E aí você fala assim, eu vou ajustar a alimentação desse paciente para melhorar a questão dos precursores. Quem é precursor de serotonina? Triptofano. Triptofano é o quê? Um aminoácido. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar na dieta daquele paciente tudo que tem triptofano. Ou mandar manipular lá na farmácia um baldinho de triptofano. Que ele agradece, né, para pagar a faculdade dele. Beleza? Então a gente entende que nem sempre eu preciso mexer lá no receptor ou esse problema lá. A catálise de uma reação depende de um precursor. Eu preciso entender, não adianta, às vezes eu estava agindo lá na frente, se o problema é muito mais simples, eu poderia resolver aqui no início. Então, por isso que em algumas situações, principalmente nos neurotransmissores derivados de aminas, eu dependo dessas aminas, desses precursores de aminas, glutamina, triptofano, tirosina e assim por diante. Professor, além do glutamato e do GABA, tem mais algum que o senhor quer? Bolo, cerveja, né? Glutamato, GABA, serotonina, dopamina, tá? Em todos esses nós vamos falar. Quando nós estivermos falando de Parkinson, vamos falar de dopamina. Quando estivermos falando de esquizofrenia, psicose, nós vamos falar de dopamina. Se a gente estiver falando de depressão, a gente vai falar de noradrenalina, serotonina.
Nosso primeiro tema é ansiedade, nós vamos falar de serotonina e noradrenalina. E assim por diante. Beleza? Pessoal, então aí novamente aquela imagem querida e maravilhosa, né, dos alvos. E anotem no coração de vocês o primeiro tema, ansiolíticos. Professor, esse tema vem a calhar. Eu estou um pouco ansioso. Eu acho que vai me ajudar a aula. Tá? Então, coloque aí bonitinho, ó, fármacos ansiolíticos. O que eu coloquei na última aula para você, o pessoal que veio nas últimas aulas, ó. Estudem por indicação clínica, não foi isso que eu pedi? Sim ou não, gente? Vocês já esqueceram tudo mesmo. Eu pedi lá assim, ó, coloquei até no quadro, eu falei, ó, eu aconselho vocês fazerem o seguinte, já coloquei na ordem que eu vou dar a aula. Ansiolíticos, hipnóticos, anticonvulsivantes, tudo bonitinho. Então eu falei assim, ó, estudem benzodiazepínicos, estudem os ISRS, estudem os INSR, nada disso. Eu falei, ó, estudem por indicação clínica. Porque se você começar a lembrar, não, professor, eu quero estudar todos os benzodiazepínicos logo, vai ficar muito louco na tua cabeça, porque vai falar de ansiedade, vai falar de convulsão, vai falar de 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí não vai encaixar não. Então estudem por indicação clínica, fica muito mais tranquilo. E aí eu vou mostrar no quadro para vocês ali como é que a gente consegue ajustar isso bem tranquilo para estudar. Então, ansiolíticos, depois na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre hipnóticos. Então, primeira coisa, professor, o que eu preciso para entender as drogas ansiolíticas? Eu preciso ter um mínimo de compreensão sobre a ansiedade. O que é ansiedade? E para entender o que é ansiedade, eu preciso, certo? Eu preciso ter um mínimo de compreensão que, se eu tenho 3 pacientes, ou 4 pacientes, ou 5 pacientes com ansiedade, sempre vai ser o mesmo padrão pelos mesmos gatilhos? Não. Né? Exemplo, eu posso dar alguns exemplos aqui. O Diego tem ansiedade com a fobia, certo? Ele tem fobia. A Clara já tem ansiedade por causa de um trauma, certo? Beleza? Tem um trauma. E já o Ivo, ele tem ansiedade em relação a uma questão generalizada, que a gente chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, o Diego está relacionado ao quê? Uma fobia. Então, o Diego, exemplo, toda vez que ele vai para Maragogi, ele precisa pegar um avião, certo? Né? Busão demora, né, Diego? Então, o Diego vai, né, ele precisa lá pegar um avião. E o Diego tem pavor, né, fobia de viajar de avião. Então, quando o dia que antecede essa viagem, o Diego entra o quê, gente? Num quadro de ansiedade. E muitas vezes o Diego já tem o seu médico, que ele busca esse médico para o quê? Poder passar algum medicamento que alivie a ansiedade do Diego, e ele não passa mal lá na viagem. Tranquilo, gente? Então a gente vê que o gatilho dele está relacionado ao quê? É uma fobia. Já a Clara não. A Clara teve um trauma. Ela foi assaltada, ela passou por uma situação de extremo estresse que gerou um trauma que toda vez que ela é conduzida num cenário similar, ela entra numa crise de ansiedade. Beleza? Tem associação com o estresse pós-traumático? Sim, o estresse pós-traumático está relacionado à questão do trauma mesmo. Aí o estresse pós-traumático declina um quadro de ansiedade. Então, essa é uma outra condição. Quando a gente já pega a situação do Ivo, um quadro generalizado é aquela questão que a gente fala que é mais crônica mesmo. Porque você não tem gatilho específico, você não consegue identificar. E aí os medicamentos relacionados, eles também mudam, né, para as diversas condições. Porque existe, quando o paciente, exemplo, ele tem pânico, vamos colocar assim, o paciente tem pânico, ele normalmente tem crises. E nessa crise eu preciso de um medicamento para a crise. Normalmente um paciente que tem TAG é um paciente que precisa de um medicamento de manutenção. E esse medicamento de manutenção não é um medicamento de crise. Então é isso que a gente precisa entender. Primeira questão, entender a questão da ansiedade como um todo, né, e as suas características, para depois a gente entender quais fármacos nós podemos utilizar. Tá? Então a ansiedade ela é aplicada em inúmeras desordens distintas. Uma divisão útil das desordens de ansiedade que pode ajudar a explicar os diferentes tipos de medicamentos utilizados. Então, exemplo, às vezes o paciente usa um fármaco e ele tem ansiedade, o outro paciente tem ansiedade e usa outro fármaco, o mesmo fármaco que não resolve.
Por quê? Porque são desordens características por gatilho diferente, muitas vezes. Então, não quer dizer que o paciente está usando medicamento ansiolítico, o outro vai ter o mesmo padrão de resposta. Tá? Aqui eu não vou ficar lendo, mas eu trouxe para vocês, quem não lembra ou não estudou ainda, né, basicamente essa questão desses transtornos, só para a gente diferenciar um pouquinho. Ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, normalmente são aquelas pessoas que têm problema de convívio, que ficam ansiosos, não gostam de falar em público, nada disso, então também ficam ansiosos. A questão do pânico, né, que normalmente leva o paciente a crises, tá? A questão das fobias, né, que eu dei o exemplo aí de avião, que é muito comum, tá? Mas existe também de animais peçonhentos, né, pessoas que, né, relacionadas a questões de espaços. O estresse pós-traumático, né, que o Tarcísio acabou de colocar há pouco, né, que está relacionado também ao gatilho do trauma. E por último, ali, o obsessivo compulsivo. Então a gente percebe que existem diversos gatilhos associados que podem levar realmente o paciente a um quadro de ansiedade. E aí, cada um aí a gente vai ter características de medicamentos a utilizar. Também na última aula eu já tinha dado uma pincelada e falei o que vocês deveriam estudar. Falei qual seria o nosso primeiro tema e falei assim, ó, esses são os principais classes que nós precisamos estudar. Okay? Antidepressivos, benzodiazepínicos, agonistas serotoninérgicos, no caso a buspirona, tá? Anticonvulsivantes, e aí eu tenho alguns ali, gabapentina, pregabalina, tiagabina e valproato. Neurolépticos, que tem dois ali, olanzapina e risperidona, e os beta-bloqueadores, no caso, o propanolol. Okay? Então, todos esses medicamentos, lá na literatura, ela fala assim, ó, eles têm poder ansiolítico. Tá? Tem poder ansiolítico. Então, é só demonstrando assim, ó, esses medicamentos, em algum quadro, pode ser usado. Quer dizer que é a primeira escolha, que sempre são usados, são os mais? Não. Existe uma ordem de prioridade para cada condição e é isso que nós vamos conversar. Mas eles têm importância no tratamento da ansiedade em algumas situações específicas de paciente. Pode falar, Maria. Eu ia perguntar para o senhor se todo esse remédio era só na ansiedade. Jamais. Isso não existe na neuro e na psiquiatria. Dificilmente nós vamos ter um medicamento que só serve para uma coisa. Dificilmente, pessoal. Pode ter, exemplo, anestésicos, né? Principalmente os inalatórios, você usa mesmo para anestesia. Alotano, derivado de alotano, tá, é para aquilo, pronto. Mas, de forma geral, os medicamentos eles têm 1000 funções. Exemplo, antidepressivos. Quando eu falo o nome antidepressivo, eu lembro do quê? Depressão. E o nosso tema agora é depressão? Ansiedade. Então, mostra-se que os antidepressivos, e está no plural, então demonstra que são basicamente todos, eles têm ações ansiolíticas. Benzodiazepínicos, olha lá, está ali, ó, é uma classe gigante de medicamentos, né, lá que agem sobre o GABA. Aqui está como ansiedade, mas você vai ver que ele é hipnótico, ele é anticonvulsivante, um monte de coisa, tá, Marina? Então, ele entra em muitas situações, ok? Beleza? Então, vamos lá dar uma pinceladinha aí, ok? Falar um pouquinho sobre cada um e aí eu vou entrando e a gente vai aprofundando. Primeiro tópico, antidepressivos. Essa ordem é realmente uma ordem de prioridade de prescrição. Eu coloquei realmente uma ordem de mais usados, né? Acaba que são medicamentos mais usados, tá? Primeiro, os antidepressivos. Se eu fizer uma pergunta direta, assim, ó, direta para vocês, minha amiga beta-lactamase, quais são os medicamentos mais usados no tratamento da ansiedade? Ela vai falar, professor, antidepressivo. Eu não fiz pergunta para ela se é uma ansiedade generalizada, se é pânico, se é trauma, nada disso. Eu coloquei geralzão, pega paciente de forma geral, estatística, e vamos avaliar a prescrição médica. Dentro da prescrição médica, o que a gente mais vê hoje na clínica, na prática diária, sobre tratamento de ansiedade? Antidepressivos, professor. Professor, mas a antidepressiva é muito genérico, a gente é muito amplo. Lá dentro de antidepressiva a gente tem muita coisa. Dentro dos antidepressivos, quem a gente mais usa? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, esses são os medicamentos que nós mais usamos. Fluoxetina, paroxetina, eu vou mostrar nos próximos slides, a gente vai ver. Então, eu já posso afirmar que os antidepressivos são os fármacos mais usados no tratamento da ansiedade. Beleza? Primeiro ponto. Segundo,
Quando a gente pensar em crise, estabilização de paciente, tá? Estabilizar a crise do paciente, a gente lembra de benzodiazepínicos. E junto a isso, vocês sempre vai deixar um parênteses assim, ó, lembrando que eles causam dependência e intolerância. Para você não esquecer, claro. Toda vez que você for prescrever, meu Deus, eu vou prescrever algo que causa dependência e intolerância. Porque senão você prescreve pensando só no benefício. E você não pensa que você vai ter que fazer desmame, que o paciente pode ficar tolerante, que o paciente depois pode ficar dependente, que quando você tirar o paciente pode afundar mais de uma crise de dependência e todo esse transtorno para você manejar depois. Tá? E aí você mesmo, não só o paciente, mas você como médico vai ficar refém, você tem que ficar ajustando, introduzindo, tirando, até o paciente, né, conseguir ficar estável sem a presença do benzodiazepínico. Então os benzodiazepínicos, eles são medicamentos complexos para a gente poder promover prescrição. E na prática a gente não vê isso, porque eles estão sendo prescritos de forma, né, gritante. Existe uma preocupação em relação 2017, 18, 19, né, eu esqueci o nome da revista, a revista Ciência, bem importante, ela colocou, né, o Rivotril estava entre os 3, 5, sempre ficava terceiro, quarto, quinto medicamento mais prescrito no mundo, um benzodiazepínico. Imagina um medicamento psicotrópico, né, no Brasil, da portaria 344, que é a portaria que regula os medicamentos entorpecentes, psicotrópicos são os mais prescritos. Uma loucura. Será que tem necessidade? A gente tem que discutir isso, né? Na última reunião, que foi terça, hoje é quinta, né? Quarta? Foi ontem, na última reunião. Para você ver como é que estava a cabeça da pessoa. Ontem nós tivemos uma reunião relacionada ao Conselho Estadual de Saúde. E lá, uma das pautas que eu coloquei lá como CRF foi convidar o CREMERO, tá? Convidar o SES, a Gevisa, todas as entidades para discutir prescrição. Depois da pandemia, teve aumento 10 vezes mais pressão por psicotrópicos entorpecentes. E aí a gente quer entender se realmente é prescrição, de onde estão vindo essas receitas, por que está vindo. Zolpidem, né? Zolpidem, gente, água, Venvance, água, né? Então, assim, virou um caos. Vocês conseguem acompanhar isso? Não disse nada, né? Mas assim, ó, tá acontecendo algumas coisas assim, absurdas, né? E os alunos foram citados lá, né? Teve muita gente que pediu fala lá e falando, muita preocupação com vocês, alunos de medicina. O estresse que vocês têm, a cobrança que vocês recebem, e muitos utilizam desses medicamentos para tentar fazer alguma compensação e tentar estabilizar. E aí a preocupação, para você ver como existe uma preocupação da sociedade, porque o Conselho Estadual de Saúde representa a sociedade, com vocês, né? Médicos saudáveis para cuidar de pessoas doentes, não médico doente para cuidar de doente. Então, é uma pauta importante, tá? Porque, gente, em ambiente hospitalar, o que a gente vê, profissionais, né, extremamente dependentes desses medicamentos, é absurdo, né? É absurdo. E eu falo assim, qualquer pessoa pode viver tranquilamente, estudar, fazer tudo sem esse medicamento. E eu falo porque eu estudei pra caramba já. E eu nunca tomei nenhum medicamento. Nada, zero. Qualquer medicamento para me ajudar a estudar, passar em concurso, qualquer tipo de prova. Não tem que tomar muito cuidado, porque é uma ida sem volta. Então essa discussão, ela está na sociedade. Tá? E vocês aqui têm um papel muito importante de sair daqui tendo uma consciência daquilo que vocês estão prescrevendo. Que são medicamentos que eles têm benefício, mas eles têm uma carga negativa gigante, que vem na própria caixinha lá enorme, para todo mundo ver. Esse medicamento ele pode causar dependência física e psíquica, está lá na caixa, já está lá grandão o cara ver assim. É igual a carteira de cigarro, né? Tem lá o cara com câncer, o outro com isso, para mostrar o problema que pode causar. Esses medicamentos, na própria tarja, a Anvisa obriga já a mostrar o que pode acontecer com o paciente. Então a gente precisa ter um cuidado absurdo. E qual que é a nova, né? Tinha um psiquiatra lá, um colega, amigo meu, psiquiatra, e a gente estava discutindo. Tem pacientes buscando o Zolpidem, que é um hipnótico, que nós vamos falar no próximo tema, que é um agonista GABAérgico também. O Zolpidem causa alucinação. Se vocês não sabem, o Zolpidem causa alucinação. Então, ele tem esse efeito que é como se fosse um efeito de repote inicial.
a pessoa toma, ele gera uma alucinação e depois que o paciente entra naquele quadro de sono, né, de melhora da qualidade de sono, e ele acaba tendo, né, menos intervalos entre acordar e tudo mais, então aquelas 6, 7 horas ali ele melhora a qualidade de sono. Mas inicialmente ele gera alucinação. Aí o cara toma Zolpidem, olha que loucura, Ricardo. O paciente vai lá e toma Zolpidem, aí ele toma drogas simpático-miméticas. Pra quê? Para ele não dormir. Você está entendendo? Então o que ele quer de Zolpidem? Só alucinação. Você está entendendo? Olha que maravilha, você está entendendo? Então essa é a situação. Então vocês vão receber esse tipo de paciente lá no consultório, gente. Então é um tema absurdo, né? Mas vamos lá, então, antidepressivo. Então os benzodiazepínicos, eles trazem isso que eu estou falando para vocês. Dependência, tolerância, vamos falar bastante deles e principalmente, o que eu preciso de vocês. Nós precisamos sair daqui entendendo, pelo menos o básico, porque o nosso conceito é farmacologia básica. Beleza, eu tenho benzodiazepínico, mas se eu tenho indicação de ansiolíticos, hipnóticos, sedativo, anticonvulsivante, anestésicos, o que muda entre o benzodiazepínico para gerar esses efeitos diferentes? Porque uma coisa é usar um benzodiazepínico para ansiedade, outra coisa é usar ele para anestesiar um paciente. O que muda? Se todos eles são agonistas GABAérgicos, e é isso que a gente vai ver. A gente tem meia-vida, afinidade de receptor, grau de perfusão, coeficiente de partição. Então a gente vai ver que tem algumas características que faz ele ter uma ação mais ansiolítica, que faz ele ser melhor como hipnótico, que faz ele ser melhor como pré-anestésico ou anticonvulsivante. E aí a gente vai citar, eu vou mostrar isso para vocês depois, tá? A buspirona não é tão usada, ela é uma agonista de receptor de serotonina, também está nos slides mais à frente, a gente vai falar sobre ela. Ela é uma agonista de receptor 5-HT1A de serotonina. A serotonina, ela tem 12 receptores diferentes, tá? E ela está relacionada a esse receptor 5-HT1A, beleza? Esses 3 medicamentos aqui, esses 3 primeiros, né, são medicamentos de ação mais direta. Quando a gente pega, pessoal, o terceiro grupo aqui, eles são clássicos anticonvulsivantes. Anticonvulsivantes. Então imagina, ó, medicamentos que basicamente são usados mais para convulsão, mas que tem ação também ansiolítica. Está entendendo? Então, exemplo, gabapentina é um anticonvulsivante, também usado na dor neuropática, hoje até mais na dor neuropática. Se você pega um médico que é especialista em dor, que trata mais questão de dor e dor crônica, ele usa muito gabapentina e pregabalina, certo? Porque são os medicamentos clássicos hoje para dor neuropática, mas que são classicamente anticonvulsivantes e que podem ser utilizados como ansiolíticos. Só que são os fármacos de primeira escolha? Não, mas eles estão dentro do rol dos medicamentos que têm poder ansiolítico, beleza? Tá? E aí, quando nós estivermos falando principalmente de convulsão, tá? Lá na frente, anticonvulsivantes, a gente vai falar bastante deles. Tanto a gabapentina como a pregabalina agem sobre canais de cálcio, modulam canais de cálcio, na subunidade alfa-2-delta do canal de cálcio. Já a tiagabina interfere no GABA, né? É um fármaco que potencializa a via do GABA. E o valproato, ele tem muitos mecanismos de ação, né? E um deles é potencializar o GABA, ele interfere sobre canais de sódio, tá? Também o valproato age sobre canais de cálcio do tipo T. Por isso que os médicos na pediatria, crianças que têm crise de ausência, o valproato é a primeira escolha. O primeiro medicamento que é escolhido é o valproato, porque ele é seguro, né? É um medicamento que causa pouca sedação e é um medicamento que age de forma bem específica para a crise de ausência. Vocês sabem o que é crise de ausência? Todo mundo sabe? O que é crise de ausência, pessoal? É quando o paciente ele fica paralisado, Isso. É como se ele estivesse atônito, assim, né? Ele fica lá 30 segundos, assim, igual a Vanessa está olhando lá, assim. Ela está atônita mais pela aula, tá, gente? Ela não tem crise de ausência. Então fica lá 30 segundinhos, aí pum, a pessoa volta.
Né? Ah, professor, eu tenho isso, eu faço isso direto. Não, gente, não é distraído, às vezes você é distraída, às vezes não tem nada a ver com isso, porque tudo que você fala, eu estou doente, tá? Não é nada disso, não. Isso aí é mais de criança, tanto que adulto não tem muito crise de ausência, né? É mais criança, é mais na pediatria mesmo. E o valproato é um dos fármacos utilizados, tá? O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, gente? É justamente isso. Não adianta você querer pegar o medicamento e estudar ele para ansiedade, porque lá no livro ele vai estar falando que ele tem um monte de função. E é isso mesmo. Não tem para onde correr. Ele tem um monte de função. Mas você vai separar do seu caderno e vai falar assim, ó, ansiedade. O meu foco agora é falar de ansiedade. Eu estou falando do valproato como um ansiolítico. Ele é a primeira escolha? Não, ele não é a primeira escolha. Mas é um medicamento que pode ser utilizado? Pode. Ele tem ações no tratamento da ansiedade. Mas é um padrão de primeira escolha? Não. O professor falou que os antidepressivos, né, e a beta-lactamase afirmou que é a primeira escolha. Tranquilo, gente? Tá? Então eu só tenho que entender que ele tem esse poder. Depois lá os neurolépticos, olanzapina e risperidona. Aqui esses menos usados ainda. Neurolépticos são antipsicóticos, são drogas mais para ser utilizadas em surtos psicóticos, esquizofrenia. Tá? Então não são medicamentos muito usados na questão de ansiedade. Tá? Só pacientes que têm crise de pânico ou pacientes que passaram por um trauma e o paciente não, o médico não está conseguindo estabilizar o paciente com benzodiazepina. Aí a gente fala que precisamos de um tranquilizante maior. E aí vem os neurolépticos. Tá? Então não é comum utilizar. Professor, por que não é comum? Esse negócio de primeira escolha, terceira, quarta, quinta, envolve o quê? Efeitos colaterais principalmente. Né? Eu não vou pegar uma droga cheia de efeitos colaterais, reações adversas, se eu tenho um fármaco mais estável, um fármaco que traz menos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais dos antidepressivos, exemplo, uma fluoxetina, perto de uma risperidona, é um abismo. A risperidona causa efeitos extrapiramidais, né? Traz um monte de efeito colateral para o paciente. Já os antidepressivos são medicamentos, nem tarja preta são, né? São medicamentos, tá, que têm menos efeitos colaterais, são bem mais tranquilos de manejo, ok? E por último, os beta-bloqueadores. Beta-bloqueador não tem ação central, então você já coloca no caderno. Ele não vai agir a nível do sistema nervoso central. Eu não estou buscando uma modulação a nível de sinapse no sistema nervoso central. Não é isso que você quer do propanolol. Ah, professor, então o que eu quero do propanolol? Você quer minimizar os efeitos da ansiedade, sinais clínicos periféricos, agitação, tremor, taquicardia, né? Então os efeitos que o sistema nervoso autônomo, a parte simpática, ela proporciona em função da ansiedade. O paciente está ansioso, ele começa a ter sudorese, começa a ter tremor, fica taquicárdico, tá? Isso vai interferir sobre a pressão arterial e aí você quer ter um medicamento para controlar. Então vários colegas que buscaram um médico para auxílio, né, por causa dessas pequenas crises de ansiedade, o médico não prescreveu nada daqueles medicamentos, só um propanolol, só para o cara dar uma, né, calmada ali na hora e passar essa crise só com propanolol. Tá? É um medicamento. Tanto que, eu não sei se eu já coloquei para vocês, propanolol é doping no esporte. Né? Esportes, principalmente precisão. Né? Ele está lá no rol de dopagem, não pode usar, porque o atleta vai, né, ter vantagem sobre os demais pelo efeito que ele traz aí ansiolítico. Tá? Todos esses causam neuromodulação? No caso, todos de cima, sim. Menos o propanolol não. Oi, Marina? É válido pensar que quanto menos efeito ele causa, menos dependência ele também causa? Não? A dependência, ela está condicionada que via neuroquímica a gente está falando. Por exemplo, os fármacos, normalmente de modulação GABAérgica, eles são mais problemáticos em relação à dependência. Né? Então, a grande maioria deles são mais relacionados. Tá? Tirando eles, aí nós temos a metilfenidato, que é a ritalina, que é um outro problema que a gente tem também. As anfetaminas também é um outro problema relacionado à dependência. Tá? Mas os fármacos, normalmente de modulação agonista GABAérgica, eles têm maior dependência. Tá? Não é todo fármaco de ação central que gera dependência e intolerância. Exemplo, antidepressivos não geram problemas graves de dependência e intolerância. Tá? Primeiro tópico, pessoal, antidepressivos. Tá? Então eu só dei uma pincelada lá, agora nós vamos falar eles de forma mais clara. Eu preciso que
vocês têm atenção no que eu vou escrever aqui agora, para ajudar vocês aí no estudo de vocês. Qual que é o nosso tema, pessoal? O nosso tema central da aula que a gente iniciou, ansiolíticos. Então, o nosso tema central é ansiolíticos. Se são ansiolíticos, o que eu entendo? Medicamentos que podem ser usados no tratamento da ansiedade. Oh, maravilha! Dentre os ansiolíticos, nós temos quem ali agora que nós vamos conversar? Antidepressivos. Então eu venho aqui e coloco antidepressivos. Vocês perceberam já no slide que começou a falar ali de alguns antidepressivos, sim ou não? Então está lá, antidepressivo utilizado eficaz para as ansiedades, inibidores da recaptação de serotonina. Então eu já percebo que dentro dos antidepressivos eu tenho subclassificação. Aí ó, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Está ali ou sim ou não, gente? Olha lá, ó, os inibidores de noradrenalina e serotonina. Nós temos os ADPS, nós temos os IMAPs, que a gente vai ver mais à frente. Então, ó, eu tenho. Meu foco é o quê? Ansiolíticos. Dentro dos ansiolíticos, agora nós estamos falando de antidepressivos. Os antidepressivos, eles têm subclassificações, e dentro das subclassificações vai vir os fármacos. Exemplo, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram e assim por diante. Aqui do mesmo jeito, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, aqui do mesmo jeito, amitriptilina, imipramina, nortriptilina, e aqui do mesmo jeito, fenazina. O que eu consigo com isso? Preste bastante atenção aqui. Fala assim, ó. A fluoxetina é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que pertence ao grupo dos antidepressivos e possui uma ação ansiolítica. Cara, meu raciocínio já está todo montado. Eu monto um quadro desse, eu consigo guardar o nome do medicamento, entender o grande grupo que ele pertence e já saber o mecanismo de ação que ele proporciona. Se eu faço isso, eu já consigo estudar 70% do conteúdo aqui, sem se perder, ficar maluco, achando um monte de coisa. Muito focado no que você precisa saber. Você está entendendo? Agora, qual que é o grande problema? É a dispersão. Dispersar aquilo, você sair catando as coisas e tentando juntar no seu caderno. Se você não organizar uma sequência lógica de compreensão, fica muito difícil estudar, porque você vai ter que decorar. E aí você vai decorar no guardão, você não vai saber nada. O professor vai perguntar, e aí você não vai saber isso aqui. Né? E se você souber isso aqui na psiquiatria, já vai ser uma ajuda enorme para você. Vai te ajudar, porque lá você vai aprender a clínica, tá entendendo? E a dosagem, prescrição, protocolo, mais mecanismo de ação, que classe pertence, os efeitos colaterais, você já vai saber tudo que você vai aprender. Outra situação de novo, né? A amitriptilina é um antidepressivo tricíclico que pertence ao grande grupo dos antidepressivos que também tem ação ansiolítica. Então, isso aqui eu já tenho, 70% está aqui. Aí, o que você faz durante a aula? Cara, o professor vai falar quem a gente usa mais. Aí, você já vai aqui, eu vou falar, gente, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são padrão de primeira escolha entre os antidepressivos para tratar a ansiedade. Aí, você já vem aqui na frente, primeira escolha, porque eles têm menos efeitos colaterais pela sua seletividade. Você já colocou aqui. Então, você já sabe quem é a primeira escolha. Quem você normalmente vai iniciar com o fármaco. Ah, professor, mas às vezes o médico não pode, dependendo do grau, entendendo? Dependendo da crise de ansiedade, dependendo, quando a gente vai falando sobre depressão, o médico pode entrar de acordo com o grupo. Mas esse é o grupo de entrada, é o medicamento que eu penso como primeira escolha. São dentro dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Beleza?
Depois, nós vamos falar dos inibidores da captação de noradrenalina e serotonina. Está aqui os medicamentos, certo? O que eles trazem de diferente? Opa, aqui só age na recaptação de serotonina. Aqui age sobre serotonina e noradrenalina, o que traz de vantagem? Porque tanto a ansiedade como a depressão não é uma condição ligada apenas pela via serotoninérgica, mas também pela via adrenérgica. Então, quando a gente consegue aumentar a quantidade de noradrenalina, a gente consegue modular tanto melhor o quadro de depressão como de ansiedade. Tá? Então, tem alguns pacientes que se adaptam melhor com essa droga. E assim por diante. E já esses dois menos usados. E aí a gente vai entender por que são menos usados. Porque tem mais efeitos colaterais. Então, se a gente consegue montar esse raciocínio, fica muito mais fácil de ter os nomes, saber de que grupos pertencem e assim, não ficar confundindo nome de medicamento com nome de classe, porque tem gente que coloca na prova, qual medicamento? Aí o cara dá o nome de uma classe. Às vezes eu pergunto assim, qual o mecanismo de ação dos ISRS? É só falar o que a sigla significa. A pessoa nem ela consegue, porque ela não consegue raciocinar. Qual o mecanismo de ação dizer? Inibir seletivamente os receptores de serotonina. Que maravilha, grande dificuldade. Mas a pessoa na hora não consegue nem ligar disso. Então, por isso, quando você consegue entender o processo, fica muito mais fácil. Tá? Então, façam isso. Eu aconselho a organizar essas caixinhas aí. Tá? Eu gosto de estudar dessa forma, me ajuda, né? Porque eu tenho dificuldade de decoreba, né? Eu falei isso pra você, tá? Pessoal, coffee break? Vamos fazer um pequeno coffee break. Ricardo vai pagar um café para nós. Na volta. Não, que assim. Aí eu não consigo enxergar muito melhor. Manda. É o mesmo? Mais ou menos o mesmo que tanto. Essa mulher respirar. Desesperado. Desesperado, específica. Isso agora é a interação do IRSS. Deixa eu mostrar pra vocês na marcagem. Também posso falar com mas eu pego, eu faço aqui lá do Estou tentando olhar aqui. Não, deixa eu um pouco, mas Novamente, eu estou olhando aqui todos que eu já mandei para ele. agora eu mandei 40 que ela vai tomar. Mandar foto da minha? Não,
Obrigada. Tem que tomar cuidado mais complicado de tomar um inibidor seletivo. Por exemplo, vem na vacina do cardiogama, Geralmente o cara passa um ISRS aí assim, aí tem que olhar a minha vida. Né? Você tem que olhar a minha vida para ver se ele não joga, mas é muito interessante. Sim, Às vezes o que o médico faz? Às vezes o paciente é muito ansioso e o paciente tem problema de insônia. O cara não ficar com benzodiazepina, clorão, o tempo inteiro, ele usa o benzodiazepina mais e melhorar a qualidade de sono à noite, usou o que tem. Não, ele não tem. Se ele não tem preocupação, porque até para gerar um efeito deles, eles precisam desenvolver um eu queria saber se podia tomar, tipo assim, o campeonato dele. sabe, eu queria saber se eu poderia tomar, tipo assim, um bom jet, vocês têm alguma coisa assim, né? Cara, depende muito de como você se sente. Eu mesmo, assim, toda vez que. Hoje não, né? Quando eu estava com um atleta legal, com performance, coisa assim. Se eu tomasse estimulantes para melhorar a eu me sentia bem. Inclusive, eu acabei de sentir um pré-treino. Mas eu nunca me senti bem. Que é isso aí? Até cafeína no seu horário não é ideal, professor? Cara, por isso que eu tô falando, cada paciente, eu não me sinto bem. Taurina, cafeína, guaraína hoje pra mim não faz bem, mas é minha questão genética. Eu tenho histórico familiar de hipertensão. A gente está estudando imunogenética, tá falando dos factos, alguns factos que a mãe é sangue negativo, a outra é negativo, parece que uma dificuldade Que vem quando você me vê. Aí eu comprei esse, mas eu falo isso, eu fiquei em dúvida, sabe? Todo o pessoal que veio Assim, o senhor falou pra mim, depois dos 3 horas eu vou cortar, eu já não tô com mais nada, depois dos 3 anos. Mas aí eu comprei esse aí pra testar. Cara, a taurina, por exemplo, se você não tem problema de hipertensão, não tem problema na questão de. Não tem problema. Você tem que cuidar. Eu mesmo não posso. Se eu tomar, eu passo mal. Passo mal mesmo. Por exemplo, você pegar eu vivi a base de Red Bull uns 3, 4 anos. Hoje, se eu tomar um Red Bull, eu passo mal. Não, um cafezinho tranquilo. Café de coco. Mas aqui cada um funciona, né? Você deve saber, porque você deve estudar bastante o que você gosta de tomar, né? Mas aqui cada um aqui é bacana que ele já explica aqui certinho você, né? A parte mais composição energética, aquele que vai dar mais questão de parte de controle eletrolítico, e ela aqui que está relacionada à resistência. O TCM aqui, agora não entendi por que ele colocou o TCM aqui. Porque o TCM é triglicerídeo de cadeia média. Pelo menos essa sigla na nutrição é triglicerídeo de cadeia média. Energia é energia. Porque triglicerídeo você quebra ele, você oxida. Isso eu não entendi. Tanto que tem que olhar, porque é até 1000 miligramas. Mas como você não tem nenhum problema de peso, é 1 grama, né? Como você fez exercício. Por isso que eu falo. Pra não ter ganho Cada de um, peso. exatamente. Tem que ser realmente um cara que se exercita. Porque, exemplo, as pessoas se tomam suplemento e às vezes eles não entendem para que serve. Por exemplo, isso aí com um cara que tá com um corte de peso, por exemplo, ele é muito energético. Tem um cara que Vou começar a meia dose para ver como é que vai ser a resposta. beleza. Pois é. Oi? Pré-treino da Lux.
Hã? Não, mas tô falando só. Você faria, rapaz. R$100 Mas não sai. Não, velho. Mas R$100 adultos, mercado negro, isso aqui. Mas a dosagem é 30 gramas. Então acaba que sai elas por elas, viu? Geralmente não é 10 gramas, é 300. Eu acho que é. Só o carro, só o carro. Depende do tempo. Depende do tempo. Eu te ajudo. Tem que vai dar uma vez no sentido, Sabe que eu gostei dele? Parece que Só que. Por isso eu tomo ele. Aí eu comprei que é só porque eu sou acostumado. É assim, mas só que tem um copinho. Vocês vão acostumar a você ficar com isso. Aí eu voltei agora. Só que aí eu voltei que só que tem. Você levou o gafanhoto ali pro... Levei. Mais um dia ali. Foi em segundo lugar. 2, 3 meses a gente Tinha dois. Era tudo contra ele. Eu fiquei primeiro, eu acho que meu parceiro morreu. Era ele contra o Chico. Foi que nem no evento que eu fui lá, mano. As minhas tudo moto e foi penúltimo. Você é bobo, legal, mas não é também um moleque, sei lá, de 1,60 m com 40 quilos. É uma coisinha maior. Normalmente não vai estabilidade. Normalmente não. Se for revolucionar o meu carro, deve falar. Olha aí, Dudu. Tá. Pode. A garantida não tem. São vias. Esses efeitos colaterais que o senhor Aí já são específicos do medicamento. Né? Cada medicamento tem seus próprios efeitos colaterais e ações diversas. Agora, quando você coloca dois juntos, assim, ver se eles vão interagir e gerar mais problema. No caso dos dois, são vias diferentes, não são medicamentos que interferem tanto no metabolismo do outro. mas em relação É porque causa dependência, né? Algum medicamento causa dependência, intolerância farmacológica, com o tempo, muitas vezes a dose já gera um efeito, e aí a pessoa precisa aumentar a dose. E aí você aumenta a dose, e depois pode ficar tolerante de novo, e depois, quando você faz a retirada, passa para o paciente